Bom, boa tarde a todos e a todas presentes. Obrigado por terem vindo. Vamos começar o segundo dia do colóquio, Pasolini, número 3, Anarquia do Poder. Hoje, na primeira mesa que começa agora, a gente tem a presença de Maria Bethânia Moroso, professora de literatura italiana da Universidade de Campinas, e o professor Alex Calheiros, que é professor de filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade Nacional de Brasília, da UNB. Nunca foi? Tudo bem, inventei agora então, né? Tudo bem. Pois é. Agora é. Bom, então vamos começar com o Alex. Eu vou passar direto para ele e assim a gente vai. Agora que a gente tem um presidente paraquedista, né? Pode ser a Universidade Militar. Bem, em primeiro lugar, obrigado ao Vinícius pelo convite. E a todos, né, que se ocuparam em preparar esse evento, mas sobretudo por promover esse encontro, que eu acho, como todo mundo repetiu aqui, bem fazejo, né, em tempos tão sombrios. Bem, o Vinícius, apropriadamente, em boa hora, sugeriu-nos como tema do colóquio, que vem se repetindo há alguns anos e proporcionando uma aproximação que eu acho necessária entre aqueles que se ocupam, né, de algum modo, né, da obra de pensamento do Pasolini, isto é, a poesia, o cinema, os romances, a militância intelectual, os seus e as suas heranças, né? Então, o Vinícius convidou e sugeriu essa famosa expressão contida no último filme, Saló, quando no momento crucial da fita, uma das personagens diz que o verdadeiro poder, né, ou o poder, é anárquico. Né? O poder pode tudo e nunca essa expressão soou tão atual para a gente. Quando você tem um juiz de primeira instância, né, se comportando desde sempre como ministro da Justiça. Então, mas eu gostaria de fazer aqui a minha fala propondo um desvio. Né? Eu queria começar falando não diretamente do Pasolini, mas de uma famosa homenagem feita ao Pasolini por Nanni Moretti, né, num dos seus filmes, que eu acho que todo mundo deve lembrar aqui, que é o Caro Diário. Né? E antes de começar a falar, eu queria passar a sequência, uma sequência curta, de 5 minutos e 12 segundos. Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini.
esse filme foi rodado em 1993, né, filme do Nanni Moretti, Caro Diário, e que traz uma sequência curiosa. Talvez, eu diria, uma das mais belas homenagens já feitas a Pasolini. Na verdade, eu diria um pouco mais, eu diria que Caro Diário não é somente uma homenagem na medida em que recorda o lugar onde Pasolini foi assassinado, mas é, na verdade, né, um filme pasoliniano. Depois eu vou explicar por que eu acho isso. Né? Seja do ponto de vista formal, né, pois em muitos dos seus aspectos ele se refere diretamente, né, a certos elementos presentes na poética pasoliniana, evocando e citando temas e lugares. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da estrutura geral do filme, daí vocês vão entender por quê. Né? E também do ponto de vista estilístico, né? Em certos enquadramentos e movimentos de câmera, mas também na estrutura narrativa. E, sobretudo, né, na concordância ou na adesão política e intelectual que ele parece ali assumir. Caro Diário, né, como repete toda a tradição crítica do Nanni Moretti, é um filme marcante na trajetória dele, né, reconhecido até então, né, nos seus filmes por fazer uma crítica mordaz e ácida à sociedade italiana, denunciando suas contradições e vulgaridades através de um estilo cômico. Embora a comédia seja, né, assim, perene, né, no cinema italiano, eu acho que ele faz um tipo de comédia, né, pouco usual. A gente conhece mais as comédias do Totò, as comédias costume. Né. Então, para a tradição do cinema político italiano. De modo que Nanni Moretti, quando surge na cena cinematográfica, é, de certo modo, assim como foi Pasolini, um estranho. Né, e, de certa forma, também incômodo ou inconveniente, né, por colocar à nu uma série de problemas da cultura e da política sem nenhuma precaução. Né. Para quem viu, é uma pena que a gente não conhece tão bem aqui no Brasil a tradição, os filmes do Pasolini, do Nanni Moretti, que é igual entre o Pasolini e o Nanni Moretti, trocando aqui. Os filmes anteriores ao Caro Diário, quer dizer, alguns são até conhecidos, né, como Bianca, Palombella Rossa, mas os filmes, sobretudo da década de 70, o deboche, né, com que o Nanni Moretti trata a esquerda italiana. É um filme, ou mesmo o cinema italiano tem a famosa passagem num dos seus filmes em que alguém comenta do prêmio que a Lina Wertmüller acabou de receber no festival, e daí ele começa a vomitar uma gosma verde, e assim por diante. Então tem um debate entre estudantes da universidade de esquerda, e ele está fazendo um discurso super radical, de repente ele sai, vai no orelhão para reclamar dos pais que a mesada não chegou. Né? Então, imagina, o cinema italiano que vem da tradição do neorrealismo e depois, nos anos 60, se radicaliza com o cinema de empenho, né, e tudo mais. Então ele faz uma comédia política, mas um pouco debochando também desses estereótipos. Então, Nanni Moretti é diferente, né? Seja porque ele é ao mesmo tempo, né, e daí eu passo a falar mais dos filmes dele mesmo, o diretor e a personagem principal dos seus filmes, né, fruto talvez já das transformações econômicas e culturais que a Itália vem sofrendo desde o início dos anos 60, com o econômico e o acesso pelo consumo de bens culturais até pouco inacessíveis, sobretudo para quem queria fazer cinema, né, o cineclubismo, as câmeras portáteis, o Super 8 e 16mm, que é aquilo que ele vai se dedicar nos seus primeiros anos, né, que era uma febre, né, proporcionando também o registro imediato daquela efervescência cultural enorme que viveu toda a Europa, e também a Itália. Né. Mas enfim, né, não vem ao caso aqui reconstruir aqui toda a trajetória do Nanni Moretti, desde os seus primeiros filmes dos anos 70, e que infelizmente são muito pouco vistos por nós. Né. Eu acho que valeria a pena descobrir o Nanni Moretti no Brasil, né, melhor. O fato é que, com Caro Diário, o Nanni Moretti também se afasta daquele seu cinema, né, ao qual o público italiano já estava, de certa forma, acostumado. Né. Desaparece uma personagem que está em todos os seus filmes, que é o Apicella, né, uma espécie de alter ego do Nanni Moretti, e aparece em Caro Diário o próprio Moretti. Então, o próprio título do filme vai inaugurar essa passagem para um cinema, entre aspas, como fez o Davi aí, autobiográfico. Né? E nesse caso específico, reforçado em primeiro lugar, né, porque já na primeira cena
ele aparece escrevendo, né, num caderninho, né, o Caro Diário, né, escrevendo exatamente essa frase, né, Caro Diário, e logo em seguida, a partir daí, ele começa a contar, né, as suas impressões sobre Roma e sobre a Itália. Então ele sai nessa Vespa, né, e a primeira sequência já é uma sequência em que ele vai passear por um bairro, né, chamado Garbatella, né, e vai entrar nas casas, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Então, sobre Roma e sobre a Itália em pleno verão. E ao final, na sequência da descoberta e o tratamento do câncer, um linfoma, né, no episódio Médicos. Então o filme causou uma certa confusão exatamente também por causa desses dados muito biográficos, né, autobiográficos. Bem, o filme se divide em 3 partes, né, ou 3 capítulos. No primeiro, na Vespa, o Nanni Moretti passeia por uma Roma absolutamente ou quase vazia, né, durante o verão. Vai ao cinema, fala com as pessoas, né, dança, canta e finalmente visita o lugar onde o Pasolini morreu, né, o Hidroscalo de Ostia. No segundo capítulo, isso é o final do, né, o Médicos é depois do final. No segundo capítulo, Ilhas, ele vai à ilha de Lipari, conhecido lugar de férias italiano, com seu amigo Gerardo, um estudioso de James Joyce, que por 30 anos não via televisão, né? E daí na barca, atravessando, ele de repente para com a televisão que tem ali do barco e fica vidrado, não fala mais com o Nanni Moretti, mais com ninguém, e a partir dali vira um telemaníaco, né? Salvo engano, está passando uma novela brasileira, né? Uma sequência da novela brasileira, então, acho que tem alguma referência, né? Então ele se torna um dependente. E por fim, o último capítulo, Os Médicos, o mais autobiográfico, quando Moretti faz uma verdadeira peregrinação por médicos de Roma em busca do diagnóstico que depois se confirmará em um câncer, né, assim como todo o tratamento de quimioterapia. Mas a homenagem mais evidente, para além de todas as referências às quais daqui a pouco voltaremos, é sem dúvida a ida ao Hidroscalo de Ostia. Né, eu vi esse filme, eu nasci em 75, no ano que o Pasolini morreu, e vi esse filme em 93, né, quando ele é lançado, né, ou seja, 18 anos depois. Então, para mim é muito marcante. E o filme sempre voltava e eu não entendia a função dessa ida. Claro, é uma homenagem, é uma cena belíssima, como vocês viram, né? Mas e eu procurava um pouco na bibliografia e todo mundo só comenta a passagem da homenagem ao Pasolini. Eu entendia como uma homenagem ao Pasolini. Né? Eu falei, bem, mas não pode ser só isso, né? E por essa oportunidade de vir aqui, eu resolvi pensar um pouco, né, qual que é a função dentro, né, do filme inteiro. Eu acho que tem uma função maior do que uma homenagem, como eu disse. Então, né, todos recordam, a sequência se inicia aqui com o Nanni Moretti manuseando jornais italianos da época, né, de 1975, quando é noticiado seu brutal assassinato. Como podemos imaginar, as capas dos jornais reportam o modo violento e as circunstâncias, né, nas quais Pasolini foi assassinado, que são bem conhecidas por todos nós aqui. Bem, um assassinato ainda hoje inconcluso e com um punhado de hipóteses, algumas delas, como depois sugerirá em seu filme Pasolini, um delito italiano, né, no filme Pasolini, um delito italiano, produzidas propositadamente para mascarar talvez as reais motivações daquele assassinato. Né, e eu lembro do livro, né, Pasolini, um delito italiano, que é o material que dá estrutura ao filme, né, que compõe o material que deu origem ao filme, a explicação do seu autor, né, sobre o que ele caracteriza o que é um delito italiano. Né, como uma das características principais, né, o elenco das hipóteses ela não serve para elucidar o caso, mas exatamente o contrário, para dificultar seu desfecho, sua interpretação. Então, e este episódio, no primeiro capítulo, é um breve plano sequência. Né, a gente vê ali a mão do Nanni Moretti, que manuseia alguns jornais da época, em voz off ele diz, eu não sei porquê, mas eu nunca estive no lugar onde mataram o Pasolini. Eu acho curioso ele falar isso, né, porque são 18 anos da morte do Pasolini. Né, o Nanni Moretti ele poderia até não gostar do Pasolini, não é o caso. Né? Claro, é um autor muito importante, certamente ao qual ele voltou muitas vezes. E por que ele nunca foi lá? Né? 18 anos depois. Talvez ele foi, né? Talvez seja um charme para o documentário, ou, né, eu acho que a minha hipótese é essa, né? Essa curiosa confissão
porque talvez o Nani Moretti não queria fetichizar, né, essa ida, porque, como eu falei, a morte do Pasolini era cercada, né, de muito sensacionalismo, né, desde o seu início. Então, talvez seja exatamente para não derrapar, né, ou não deslizar nessa, né, vontade de ir ali apenas por fetiche ou por, sei lá, ceder a as especulações. Né? Afinal, ele já poderia ter ido ao local de peregrinação de todo o pasoliniano que se preza. Né? Então, alguém que vai a Roma, né, não deixa de ir ver o lugar. Né? São mais ou menos 18 anos transcorridos do assassinato da feitura do filme. Então, não é fácil resistir ao interesse sórdido alimentado pelos jornais sensacionalistas que, de tempos em tempos, reeditam o episódio da fatídica morte de Pasolini. E, em seguida, né, sobrepõe-se à voz do essa diegética do Nani Moretti, o piano de Casey Jarrett, no Concerto de Colônia de 1975, né, mesmo ano da morte de Pasolini. É curioso também o lugar dessa música. Ela dura toda a sequência, como vocês viram, ela começa num certo tom e depois ela vai aumentando até o momento em que chega lá no hidroscalo e ela então diminui. Né, ele começou a compor em 73 e fez uma longa turnê pela Europa, e essa gravação é uma gravação feita ao vivo, né? Inclusive alguns efeitos. Essa apresentação também foi cercada de uma série de controvérsias, porque quando ele foi apresentar na Alemanha, o piano não era aquele que ele esperava, era um piano horrível, estava desafinado. Enfim, ele consegue trocar o piano, mas mesmo assim, né, não sei se o Nani Moretti sabia disso, não sei qual que é a função também dessa música, assim, uma coisa para se pensar. Bem, então a sequência durará mais de 5 minutos, onde aparecerá apenas a imagem do percurso, inicialmente com a câmera simulando o olhar, né, do condutor da Vespa, ou seja, com a visão do Nani Moretti, e em seguida, em outros momentos, distanciada, acompanhando o percurso com o olhar exterior. Então, a sequência é ainda a gente poderia ligar esse percurso que o Nani Moretti faz a um famoso material do Pasolini, que foram aquelas fotografias que ele fez ao longo da costa italiana no final dos anos 50 e início dos anos 60. Né? Claro que o Nani Moretti certamente conhecia isso. E, bem, Pasolini, é ali que ele começa a pensar, talvez, a Betânia talvez vai falar disso depois, né, os primeiros elementos daquilo que ele vai falar, que é a mutação antropológica que está ocorrendo na Itália. Né? Ou seja, com o boom econômico, com as transformações, ele vê o desaparecimento daquela, né, Itália que ele conhecia, a substituição por essa Itália afundada no mundo do consumo. Né? Bem, né, foi um dos primeiros momentos da mutação antropológica que transformou por completo os traços distintivos da cultura italiana. Nas fotos daquele giro etnográfico, né, é claro, o Pasolini, né, não estava fazendo uma viagem assim, apenas curiosa, né, apenas para retratar. Né? Ele queria exatamente registrar, né, essa Itália que está se afundando no consumo, a última novidade do capitalismo, expansão. Sua forma mais acabada, né? Consumo em estado bruto, talvez né, perceber a vulgaridade daquilo tudo. Então, ao contrário, né, já estava ali os traços da decadência na qual a Itália para a qual a Itália iria se encaminhar, né, e que será tão bem descrita depois pelo Pasolini, né, no seu último filme, mas sobretudo nos seus textos de intervenção em jornal. Né? Então, o que vemos no caminho, bem, aparece o guardrail, né, daquela estrada que nos leva até o hidroscalo, carros estacionados, sombrinhas, algumas pessoas, né, um céu, a imagem ali estava muito ruim, né, o azul aparece um pouco lá em cima, mas mesmo assim, né, não é um azul vibrante, é um azul esmaecido, né, apesar do verão. Né, e uma paisagem empoeirada. Né? É um percurso razoavelmente longo. A gente vê latões de lixo,
caminhões, algumas casas, né? Não é uma paisagem muito diferente, né, daquelas que certamente vocês já fizeram indo para o Porto do Paranaguá ou quando alguém vai para o Guarujá, né? Nada belo, né, dentro da tradição da paisagem italiana. É uma paisagem qualquer, né? Talvez essa Itália que o Pasolini já estava percebendo ali no final dos anos 50, né? Então, a música vai ficando mais forte, anunciando a chegada. Então o Nanni Moretti desce da moto e olha através daquela cerca, daquele aramado, né? Primeiramente um pouco desfocado, e depois a gente vê aquele terreno meio baldio, mato crescido, uma escultura, né? Uma escultura, tem uma estrela ali, a gente vê a ferragem dela, ou seja, né, é o grande poeta que está ali, e aquele sinal de decadência, de desleixo, né? Um campinho de futebol, né? E aquela escultura meio estranha, né? Então, ali foi morto Pasolini. Então, desde o momento que Nanni Moretti revelou não conhecer o lugar exato até a chegada ao local, apesar da música, o tom da sequência é, ainda assim, de reverência, né? Ela é uma parada para aquele, né, tom reclamão, né, do Nanni Moretti na primeira passagem, quando ele vai para Garbatella, e ele fala que, né, enfim, está percorrendo ali e não encontra mais aquele mundo popular, né, que deu origem àquele bairro. No filme ele pede para entrar nas casas, diz que quer fazer um filme, né, sobre um doceiro trotskista, né, e, enfim, sai. Depois tem a cena do cinema em que ele vai ver os filmes lá de terror, né, reclama das críticas de jornal, né. Então tem esse tom, e de repente tem essa parada onde ele vai ali, né, como eu falei, nesse tom de reverência. Então, ao chegar ao local, a imagem se torna mais nítida e a música vai se tornando cada vez mais leve. Então, a sequência, de certa forma, parece um pouco amadora, né? Estranha homenagem, já que não há nenhuma solenidade no percurso e até a música parece carecer de sentido, exceto o fato, né, de ter sido exibida, né, não composta naquele ano. Então, o percurso até a praia, né, tem lixo, nenhuma paisagem romântica, idílica, né, nem é muito bem enquadrado, né, pelo contrário, né, só vai aparecendo ruínas até a ruína final dessa homenagem ao Pasolini. Então, algumas hipóteses sobre o modo como Moretti registrou essa estranha homenagem, né, podem ser aqui levantadas, né? Essa peregrinação aqui ao túmulo do Pasolini, eu diria. Então, talvez, né, essa cena, né, tenha uma função estruturante dentro do filme, né? Ela parece ser uma citação ao famoso poema do Pasolini, As Cinzas de Gramsci, né? Eu não tenho dúvida, né, o trajeto morettiano até o local do assassinato de Pasolini soa como uma elegia, né, contemporânea, cheia de citações ao modo de filmar do próprio Pasolini, de modo rude, mas de certa forma, né, com uma dignidade sacralizante, né? Basta lembrar que os travelings pasolinianos, né, citando toda a pintura do Trecento, né, esse percurso que vai assim à altura dos olhos, né, deslizando sobre as imagens, né, de modo fragmentário, né, como que buscar. Então, nada de imagens abertas, monumentais. A própria busca morettiana se assemelha ao modo como Pasolini se coloca, né, na descoberta das periferias romanas, por estradas vis, terrenos baldios, casas pobres e já em ruínas. Cenas degradadas, né, e pompa nenhuma. Parece ser essa a Roma que Moretti encontra, a mesma, ou que ele quer encontrar, né, que ele busca ali nas primeiras cenas, a mesma Roma descrita por Pasolini. Como eu falei, essa primeira cena ele vai na Garbatella, depois ele vai no Spinaceto, ele vai em vários lugares que a gente poderia dizer estão nos filmes de Pasolini, né? E o que ele encontra não é mais aquele mundo que o Pasolini encontrou, né? Quer dizer, nem o Pasolini depois vai encontrar, talvez esteja aí a relação.
o que ele encontra, né, não é aquela dos filmes e dos primeiros romances, ou, né, das primeiras poesias, mas o que ele encontra é aquela segunda Roma, é aquela segunda Itália descrita pelo Pasolini, a devastada pela vulgaridade contemporânea, vazia, desertificada, consumística. Né? Então, bem, né, eu acho que não resta dúvida, né, acerca da poética pasoliniana que parece preencher o filme do Moretti. Né? Como eu falei aqui, os lugares procurados por Moretti são, de certa forma, os mesmos de Pasolini. Já no início, quando ele começa a escrever no caderninho, como num diário, e na sequência seu relato será fílmico, né, não escrito, o primeiro lugar que ele vai e para mim uma das mais interessantes de sequência, é justamente ao bairro da Garbatella, né, um bairro que outrora operário. A curiosidade do Nanni Moretti leva ele a entrar dentro das casas, né? Como querendo encontrar aqueles romanos que o Pasolini encontrou nos seus primeiros filmes. Né? E não tem, né? É uma gente apática, né? Que não entende o que ele está fazendo, nenhuma receptividade, né? É uma coisa estranha. O que ele encontra bem, e daí a explicação que ele dá para as pessoas, como eu falei, é esse filme que ele quer fazer, que vai aparecer no final do Aprile, né, que é aquele famoso documentário que ele quer fazer durante as eleições da Itália, no ano seguinte, 94, né, e que o Berlusconi vence. Né. Então, bem, completou, né, digamos assim, a visão do futuro da Itália do Pasolini. Né. Então, acabou, né, agora já era. Bem, a história do doceiro vai voltar ali no final, né? No final do documentário. Né? Ele acaba fazendo esse musical, um pedaço pelo menos. Bem, né, ele não consegue fazer o documentário, mas ele consegue, na verdade, eu acho que o documentário se realiza do ponto de vista político. É a história de uma frustração, né? E só tem a fuga pela comédia. Então, eu não consigo muito ver graça, né? Trotskista dançando, mas enfim. Né? E na sequência seguinte, é um passeio por Spinaceto, né? Também um lugar icônico dos filmes do Pasolini. Onde não há mais aquela buliçosa periferia de outrora, né? Mas que se transformou num bairro desertificado, né, com estranhos prédios, pequenos burgueses, ruas vazias e casas muito bem isoladas. Tem uma sequência que ele para alguém entrando na casa, né, e pergunta para ele, quando é que você veio morar aqui? Ele fala, 72, 73. Ele fala assim, mas como assim, né? Quando Roma era uma cidade maravilhosa, né, o cinema, a cultura, e as pessoas foram se isolar, né, nesses condomínios. Né? Acho que o cara estava voltando de uma videolocadora. Né? Em vez de ir ao cinema, vai pegar a fita para ver em casa. Né? É isso que se transformou a Itália. Né? Bem, e né, logo depois dessa sequência que dá o tom dessa busca pasoliniana frustrada. Né? Ele revisita os lugares de Pasolini, né, e não encontra aquilo que o Pasolini encontrou nos seus primeiros filmes, mas ele encontra aquilo que o Pasolini começa a descrever no final da sua vida, no que estava se transformando a Itália. Né? Então, a ida, né, do Nanni Moretti ao Idroscalo é como nas cinzas de Gramsci a ida ao túmulo do filósofo. Né? Não sei se vocês lembram um pouco na poesia, a gente poderia dizer que a poesia tem duas partes importantes. Essa primeira parte em que ele vai até o cemitério, e é o momento em que o Pasolini descreve, né, a sua crise com a herança marxista, né, e, de certa forma, a não correspondência entre as ideias e o mundo que ele vê, e ele vai, claro, se consolar ali, ou perguntar, né, ao morto, e a resposta que ele encontra é pior ainda, né, quando ele volta para Roma, e daí é já o fim do dia, né, anoitecendo. Né, enfim, é a crise que vai se anunciar. Né. Então, o retorno ao mundo é ainda pior. Né. A sequência da ilha, né, Le Isole,
do amigo intelectual que estuda James Joyce, né, é talvez a mais engraçada, né, porque mostra essa vida, né, só voltada para a diversão, né, para o entretenimento, né. Então, eu acho que o Cardiário poderia se chamar As Cinzas de Pasolini. Eu acho que a estrutura dele é a mesma da estrutura das Cinzas de Gramsci, né. É interessante pensar essa volta, né, de uma nação que não se realiza, né. Então ela acontece em vários momentos, acontece no Gramsci, acontece no Pasolini lendo Gramsci, agora acontece com Nanni Moretti lendo Pasolini, né. Então acho que tem uma história aí. É isso. Obrigado, Alex. Dani? Boa tarde a todos. Bom, antes de começar eu queria fazer 2 breves comentários. O primeiro comentário é sobre, que já se falou aqui algumas vezes, o grupo em torno ao Pasolini, né? Porque, por incrível que pareça, existe mesmo, né? Quer dizer, não é uma fantasia, nós existimos já há algum tempo, já comentamos sobre isso, esse é o 3º encontro, mas eu queria, em seguida, reforçar alguma coisa que já foi dito, acho que pelo Manuel, né? E que é a vinda de amigos, né, que vão sendo convidados e que nos salvam, digamos, ao núcleo duro, se quisermos chamar assim, né, de petrificações do personagem, né, porque é muito perigoso, né? Gente que se encontra há muito tempo ao redor de um autor só tem uma tendência terrível, né, a falar o que já sabe, né, repetir. Então, os amigos são nossos salvocondutos e são nossa salvação. Além do fato de que nós queremos um grupo que seja de estudo e de amigos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu preparei esse texto absolutamente abismado, né? Então, foi período um pouquinho antes da eleição, um pouquinho depois da eleição. O texto está repleto disso, né? Desse abismamento, se existir essa palavra, né? Então, eu quero deixar isso para vocês explícito, porque nem sempre eu consegui, eu acho, deixar explícito textualmente, né? Mas está aqui. Vamos ao texto. Bom, eu começo com uma citação nada poética, que é do diretor da Datafolha. Então, diz o seguinte: num daqueles momentos que são lançadas as sondagens, né? O miolo da classe média passou por um processo de aburguesamento de valores em que o autoritarismo de Bolsonaro promete trazer ordem aos serviços públicos, para que possam alcançar na esfera privada proteção à família, instituição a mais valorizada pelos brasileiros, por méritos próprios, trabalho, o estilo de modelos das classes mais altas que aspiram. Tudo sob a proteção divina. A maioria da população acredita na existência de Deus. Bom, então no momento em que passamos, talvez fosse melhor dizer adentramos, no Brasil, e ao participar de mais um encontro, um feliz encontro, ao redor ou a partir da figura pública de Pasolini, eu escolhi comentar alguns tópicos que são mais ou menos diretamente ligados ao último período da vida do Pasolini. Bom, entre as centenas de textos que foram escritos sobre Pasolini da última leva, digamos assim, a partir dos anos 2000, é flagrante o acirramento da atenção, a atenção desdobrada à presença do corpo. Acompanhando essa produção, desde os anos 80, muitas e muitas vezes eu reencontrei uma espécie de síntese pasoliniana para o sentido da vida e da poesia dele, né?
E o verso é aquele gettare il proprio corpo nella lotta, quer dizer, lançar o próprio corpo na luta. Se nas primeiras leituras anteriores a 2000, né, a ênfase recaía sobre a palavra luta, e eu diria num sentido, por assim dizer, mais mental, onde a luta sintetizava as aspirações do pós-guerra sobre um genérico comando das ideias marxistas, já para esse segundo grupo de leitores, né, e eu me incluo nesses, né, é a palavra corpo que se lança para o primeiro plano. Essa seara onde a materialidade dos embates é fonte e alimento para a luta, centro que move a obra aproximando-a da vida. Entre os anos 60 e 70, que é o conjunto da produção última, né, de Pasolini, ele trabalhava ao mesmo tempo, já falou-se disso aqui ontem, né, em muitas obras. E há indícios que iria iniciar também iria se dedicar também à música. E os resultados ou os rastros deixados por esse movimento constituíam para Basocchi muitos frontes a partir dos quais lançaria bombas contra as forças inimigas, pelas quais se sentia cerceado. Bom, pensemos aos filmes da trilogia da vida e Saló, que chegaram a ser vistos como uma tetralogia, lembrando que o último é a negação dos três primeiros, embora os primeiros tivessem aberto o caminho para o último. Além desses, temos os ensaios de descrição de descrições, os poemas de A Nova Juventude, o romance Petróleo, uma análise do poder, do novo poder, das origens, dos anos 60 aos 70. Há também o livro Escritos Corsários, que quero destacar, uma coletânea de artigos que é uma tentativa de descrição da nova forma do poder e, ao mesmo tempo, a autodefesa de Pasolini contra esse mesmo poder. E há ainda roteiros, como o que é feito para um filme sobre São Paulo, ou um outro roteiro, o Porno-Tel Colossal, que seria o inferno de Dante revisitado à luz dos tempos desse novo poder. Pasolini liga com determinação seu nome a algo que faz fronteira de modo explícito com a pornografia, vai dizer um desses críticos, né? Quer dizer, quer que seu leitor veja tudo, saiba de tudo, fale de tudo. O falar de tudo implica trazer à luz aquilo que é mantido sob controle, a sexualidade, os comportamentos privados, os pensamentos mais secretos. Bom, o que seria esse novo poder? E quais os efeitos, né, que produziu? Eu passo agora à leitura de alguns trechos dos Escritos Corsários. Num dos artigos que faz parte dessa coletânea, intitulado A Primeira Verdadeira Revolução de Direita, Pasolini afirma: em 1971-72, teve início um dos períodos de reação mais violentos e talvez mais definitivos da história da Itália. Nele coexistem duas naturezas. Uma é profunda, substancial e absolutamente nova. A outra é epidérmica, contingente e velha. A natureza profunda dessa reação dos anos 70 é, portanto, irreconhecível. A natureza exterior, ao contrário, é bem reconhecível. Não há, de fato, quem não a caracterize como o ressurgimento do fascismo, em todas suas formas, inclusive as formas decrépitas do fascismo mussoliniano e do tradicionalismo clérico-liberal, se pudermos usar esta definição tão inédita quanto óbvia. Enquanto a primeira reação destrói revolucionariamente, em relação a si próprio, todas as velhas instituições sociais, família, cultura, língua, igreja, a segunda reação, da qual temporariamente a primeira se serve para poder se efetivar protegida da luta de classes direta, se desdobra para defender tais instituições dos ataques dos operários e dos intelectuais. E assim,
Esses são anos de falsa luta sobre temas da restauração clássica, nos quais acreditam ainda tanto seus mensageiros como seus opositores. Enquanto, sem que ninguém percebesse a verdadeira tradição humanista, não aquela falsa dos ministérios, das academias, dos tribunais e das escolas, é destruída pela nova cultura de massa, pela nova relação instituída pela tecnologia, com perspectivas seculares entre produto e consumo. E a velha burguesia paleoindustrial está cedendo lugar a uma burguesia nova, que inclui cada vez mais e mais profundamente também as classes operárias, tendendo, por fim, a identificação da burguesia com a humanidade. Em outro ensaio, intitulado Aculturação e Aculturação, diz: nenhum centralismo fascista conseguiu fazer o que fez o centralismo da sociedade de consumo. O fascismo propunha um modelo reacionário e monumental, mas que permanecia letra morta. As várias culturas particulares, camponesas, subproletárias, operárias, continuavam imperturbavelmente a conformar-se com seus antigos modelos. A repressão se limitava a obter sua adesão puramente verbal. Hoje, ao contrário, a adesão aos modelos impostos pelo centro é total e incondicional. Os verdadeiros modelos culturais são renegados. A abjuração consumou-se. É possível, portanto, afirmar que a tolerância da ideologia hedonista desejada pelo novo poder é a pior das repressões da história humana. Como pôde tal repressão se exercer? Através de duas revoluções internas à organização burguesa: a revolução das infraestruturas e a revolução dos meios de informação. As estradas, a motorização, etc., uniram estreitamente a periferia ao centro, abolindo qualquer distância material. Mas a revolução dos meios de informação foi ainda mais radical e decisiva. Por meio da televisão, o centro assimilou o país inteiro, que era historicamente tão diferenciado e rico em culturas originais. Começou uma obra de padronização destruidora de qualquer autenticidade e concretude. Ou seja, impôs, como eu dizia, os seus modelos. Os modelos desejados pela nova industrialização, que não mais se contenta com o homem que consuma, mas pretende ainda que se tornem inconcebíveis outras ideologias que não a do consumo. Um hedonismo neolaico, cegamente esquecido de qualquer valor humanista e cegamente alheio às ciências humanas. Ainda em aculturação e aculturação, a responsabilidade da televisão em tudo isso é enorme. Não, é claro, enquanto meio técnico, mas enquanto instrumento de poder, e poder ela própria. Ela não é apenas um lugar por onde as mensagens circulam. Nós teríamos que fazer umas adaptações hoje, né? As mensagens circulam, mas um centro elaborador de mensagens. É um lugar onde se concretiza uma mentalidade que, de outro modo, não se saberia onde instalar. É através do espírito da televisão que se manifesta concretamente o espírito do novo poder. Mais um trecho, em ampliação do esboço sobre a Revolução Antropológica da Itália. A cultura italiana mudou na vivência, no existencial, no concreto. A mudança consiste no fato que a velha cultura de classe, com suas nítidas divisões, cultura de classe dominada ou popular, cultura de classe dominante ou burguesa, cultura das elites, foi substituída por uma nova cultura interclassista, que se exprime através do modo de ser dos italianos, através de sua nova qualidade de vida. As escolhas políticas, enxertadas no velho humus cultural, eram uma coisa. Enxertadas neste novo humus cultural, são outras. O operário ou o camponês marxista dos anos 40 e 50, na hipótese de uma vitória revolucionária, teriam mudado o mundo de um modo. Hoje, na mesma hipótese, o mudariam de outro. Não quero fazer profecias, mas não escondo que estou desesperadamente pessimista. Quem manipulou e mudou radicalmente, antropologicamente, as grandes massas camponesas e operárias italianas é um novo poder. Para mim, muito difícil de ser definido, mas tenho certeza
que é o mais violento e totalitário como nunca antes. Muda a natureza das pessoas, alcança o mais profundo das consciências. Portanto, sob as escolhas conscientes, há uma escolha compulsória, comum a todos os italianos hoje em dia, sendo que a última só pode deformar as anteriores. Bom, na sequência, mais um artigo. O título desse artigo é Coração. O novo poder consumista e permissivo se valeu justamente das novas conquistas mentais de laicos, de iluministas, de racionalistas, para construir o seu próprio arcabouço de falso laicismo, de falso iluminismo, de falsa racionalidade. Valeu-se das nossas dessacralizações para se libertar de um passado que, com todas as suas atrozes e idiotas sacralizações, já não mais lhe servia. Mas, em compensação, esse novo poder levou ao limite extremo a sua única sacralidade possível, a sacralidade do consumo como rito e, naturalmente, da mercadoria como fetiche. Nada mais obsta tudo isso. O novo poder não tem mais nenhum interesse ou necessidade de mascarar com religiões, ideais e coisas do gênero que Marx tinha já desmascarado. Como cães amestrados, os italianos absorvem imediatamente a nova ideologia irreligiosa e antissentimental do poder. Tamanha é a força de atração e de convicção da nova qualidade de vida que o poder promete. E tamanha é, ao mesmo tempo, a força dos instrumentos de comunicação, especialmente a televisão, de que o poder dispõe. Como cães amestrados, os italianos, em seguida, aceitaram a nova sacralidade inominada da mercadoria e do seu consumo. Nesse contexto, nossos velhos argumentos laicos, iluministas, racionalistas, não apenas são inócuos e inúteis, como até mesmo fazem o jogo do poder. Dizer que a vida não é sagrada e que os sentimentos são tolices é fazer um enorme favor aos produtores. E além do mais, como se diz, chover no molhado. Os novos italianos não têm mais nada a ver com o sagrado. São todos, na prática, se ainda não na consciência, moderníssimos. E quanto aos sentimentos, estão se livrando rapidamente deles. Bom, eu reproduzi aqui textualmente e propositalmente, em tradução, as palavras de Pasolini, porque nele e nesse livro, nos Escritos Corsários, eu encontro um trabalho da palavra em pleno embate com o novo poder. A palavra que é a mais uma palavra que é a mais intransigente relação entre o escritor e o poder, na sua mais profunda particularidade, que é o poder. A palavra é tomada no sentido de ser apropriada e de ser clamada num gesto radical e absoluto. Talvez essa sensação para mim seja muito forte, porque eu ando lidando, digamos assim, com o texto, porque eu estou traduzindo Escritos Corsários. Então é de uma dificuldade enorme conseguir reproduzir de algum modo a intensidade, a força, Manuel? A força que tem esse pensamento. Ao mesmo tempo em que se esforça persistentemente em delinear o novo poder em Escritos Corsários, Pasolini usa uma técnica que se poderia nomear como a da confissão pública, lendo o livro. Escritos Corsários é a sua defesa contra o novo poder na figura de políticos, jornalistas, escritores, que com diferentes modulações usaram da linchagem para atacar a sua figura pública através de jornais e revistas. Me parece também que nesse momento Pasolini, ao mesmo tempo que faz esse gesto duplo da tentativa de descrição e ao mesmo tempo de uma autodefesa, ele também toma uma distância. Ele toma uma distância, ele se prepara para alguma coisa que poderia vir a ser uma sua própria transformação. Eu penso, inclusive, enquanto figura pública, porque eu acho que o Escrito Corsário tem também uma leitura no sentido de
desmistificar a figura que foi sendo criada desse intelectual público, né? Os ensaios de escritos corsários podem ser perfeitamente lidos como um ato de defesa e também de distanciamento. Expor tudo o que é mantido sob controle. A sexualidade, os comportamentos privados, os pensamentos mais secretos. É nesse sentido o da necessidade de exposição e acrescentaria de sobrevivência, e dentro desse quadro testemunhal de viver entre destroços, que retomo o verso pasoliniano Jogar o Corpo na Luta e passo a comentar um conjunto de fotos encomendadas por Pasolini para o fotógrafo Dino Pedriali. As fotos foram tiradas na segunda e terceira semana de outubro de 1975, que é uma data tristemente muito próxima do seu assassinato, que vai se dar em 2 de novembro. A primeira sessão de fotos são da cidade de Sabáudia e do poeta que caminha por ruas vazias. É um deserto que não acaba mais, Davi. É um deserto que se prolonga, né? Nessas imagens tem esse esvaziamento da cidade, né? te dá essa dimensão de um distanciamento e de um deserto, né? Que parece não ter fim. Fazendo-se ver em meio àquela arquitetura fantástica de marcas arquitetônicas identificadas como fascistas, né, que é do racionalismo italiano, ou então, se ele não está caminhando pelas ruas vazias, ele está em pé ao lado do carro dele, né, atravessando as ruas, num visível constrangimento ao ser captado pela câmera do fotógrafo. A segunda sessão foi feita alguns dias depois, e as fotos são da casa que Pasolini mandara construir aos pés de uma torre, a Torre de Chia, uma construção medieval, ruínas transformadas em refúgio, que fica próxima à cidade de Viterbo. Dentro da casa, com enormes vidraças que se abrem sobre a vegetação dos bosques que ficavam ali em torno, Pasolini escreve, desenha, sentado no chão, olha para a câmera e, por último, tira suas roupas e se faz fotografar nu, né? Caminhando pelo quarto, um quarto franciscanamente ocupado, como toda a casa, ocupado por poucos móveis e quase sem nenhuma decoração. Se fotografa nu, abrindo uma gaveta da cômoda, deitado novamente lendo um livro, e deitado lendo um livro em mais de uma posição, e nu, olhando para frente. E se volta em direção ao fotógrafo, que o observa, fotografa do lado de fora, né, e o retrata através da janela-parede de vidro. Nessa, que é a última foto da sequência publicada, Pasolini põe as mãos ao redor dos olhos, olhando para fora, né, como se procurasse o fotógrafo, ou tentasse ver o que está mais longe no fundo daquele deserto, naquele lugar que é o perder de vista. Há indicações que talvez essas fotos fariam parte do romance Petróleo, mas as indicações deixadas por Pasolini talvez não tenham sido suficientemente fortes a ponto de convencer os editores da obra póstuma a incluí-las. Mas elas poderiam muito bem também fazer parte dos escritos corsários. Em todas as fotos, o rosto magro e envelhecido de Pasolini carrega um olhar que, num primeiro momento, deixa haver o constrangimento, secundado, entretanto, por outra impressão, a de que Pasolini parece olhar no vazio, como se a humanidade tivesse desaparecido e ele permanecesse a única testemunha. Diego Bentivegna afirma que no último Pasolini há algo que é da ordem do não integrado, do irredutível, daquilo que não lhe permite coincidir com a ideia de presente. Mas ele diz ainda que não se trata de um posicionamento melancólico ou de derrota, e sim algo da ordem de uma anacronia deliberada, isto é, uma intervenção pública como uma espécie de testemunho
como um sobrevivente, enquanto grande parte do mundo ocidental vivia um momento de expansão econômica, de bem-estar, e ao mesmo tempo se dava o aumento crescente das tensões sociais e políticas. Outro crítico italiano, David Lulio, deve ser David, né? Deve ser David. Ao escrever recentemente sobre Barthes e Pasolini, escolhe Sócrates para realizar a aproximação. Então eu cito: Atopos. Esse é o título sob o qual Roland Barthes insere a figura de Sócrates em fragmentos do discurso amoroso. Atopos era o atributo dado a Sócrates por seus interlocutores, isto é, inclassificável, de uma originalidade sempre imprevista. Esta atopia é para Barthes ligada a Eros. É Atopos o outro que amo e que me fascina. Não posso classificá-lo porque é justamente único. A imagem singular que responde milagrosamente à especificidade do meu desejo. Por isso, Atopos é a figura da minha verdade, não de uma verdade estereotipada, que é sempre a verdade dos outros, mas da minha verdade. A atopia da verdade talvez tenha sido, em última instância, o que motivou a importância da figura de Sócrates para Pasolini, além de para Barthes e Foucault. Eu gostaria, declarava Pasolini ao final dos anos 60, que meu último filme fosse sobre Sócrates, alcançando assim um cinema desinteressado, absolutamente puro. Sócrates é o modelo do raivoso, não revolucionário, com quem Pasolini, num primeiro momento, identifica sua mãe, né, e em seguida a si mesmo. Basocchi nos lembra que Pasolini escreveu 2 resenhas sobre Alexandros Panagoulis, né, o poeta grego, nascido em 1939 e morto em 1976. Originário da Grécia, foi político e poeta com participação ativíssima na luta contra o regime dos coronéis gregos. Ficou conhecido por sua tentativa de assassinar o ditador Papadopoulos, em 13 de agosto de 68, mas também pela tortura a que foi submetido durante a sua detenção. Sobre o político poeta grego insurgente, Pasolini escreve que para ele, a literatura nasce de uma espécie de dissociação esquizoide. Por um lado, está o magma concreto das torturas e violências a que Alexandros teve que se submeter. Por outro, a força de um ideal político que não se perdeu jamais e que lhe permitiu suportar a dureza da prisão. E justamente por permanecer fiel a seu ideal, Alexandros se torna poeta e não desiste. Ele se transformou em poeta através da tortura. Seu corpo escreveu o verdadeiro poema de sua vida. Basocchi se pergunta por que Pasolini recorre a esse curto-circuito entre corpo, tortura e obra poética. O que faz a ligação entre esses elementos, em princípio, tão pouco homogêneos? Responde. Para Pasolini, a transformação pela qual passou o Panagoulis é a metáfora de uma transformação que o próprio Pasolini está buscando. E as fotos, fecha a citação, e as fotos ganham o sentido de exposição máxima. A exposição de si próprio que se liberta de toda e qualquer vontade de potência, através do espetáculo público da própria abjuração, para afastar de si o peso de uma vida transcorrida e renegada. São essas as sombras que vejo ou intuo existir por trás das fotos de Pedriali e das últimas obras ou projetos de Pasolini. As fotos são parte do projeto da fala franca, do dizer a verdade. É a parte da prática de elaboração de um discurso verdadeiro que se articula a partir do estilo de vida que se está elaborando. O discurso verdadeiro deve, portanto, passar, inevitavelmente, pela descrição do novo poder. E aí, escrito em Corsário, petróleo, seja lá o que for, todo tem uma parte, cobre uma parte dessa funcionalidade. Escritos Corsários é o exercício da descrição do novo poder, exercício de quem busca a verdade para se ligar de um modo novo a si próprio, à imagem pública,
à relação com os outros. Aqui talvez se compreenda melhor o interesse de Pasolini por Sócrates, pelo tema caro ao filósofo da verdadeira vida. É admirável em Pasolini a radicalidade da palavra no incansável exercício do pensamento enquanto força, enquanto busca da verdade. Não uma verdade qualquer, não uma verdade única, mas a verdade de si. Não me parece difícil entender agora, talvez, por que convocada para falar de Pasolini, neste momento só poderia falar do que falei, do testemunho de um sobrevivente que soube viver entre ruínas e continuar a pensar e viver intensamente. Perdoe. E eu trouxe as fotos para vocês verem. Não todas, eu não tenho todas. Eu tenho só um catálogo que foi publicado. São dois livros bem maiores, mas tem as fotos. Cadê? Esse é o peculiar, na verdade. O fotógrafo faz, como é uma exposição, ele simboliza, ele faz aquela que é a foto final do Pasolini, ele inverte, ele olhando para dentro do quadro. Essa é a cidade de São Paulo. Tem que fazer. Essas são as cenas do curso. Bom, temos aí um tempão para perguntas, debate, comentários. Manuel? Fico muito feliz que vocês são incríveis, viu, Beté? Vocês são pessoas incríveis. Fico muito feliz de ter sido acolhido entre vocês. Bom, vamos lá. Eu adorei a ideia, Alex. Eu não tinha pensado nisso. Eu gosto muito do Nanni Moretti,
dessa ideia de que o caro diário poderia ser As Cinzas de Pasolini. E aí eu fiquei pensando no movimento, porque você falou de estrutura, né, que a estrutura do poema remeteria à estrutura do filme. E eu tenho uma ideia do Antônio Cândido, terrivelmente mal lido, né? Porque o Antônio Cândido é lido numa ideia de estrutura estruturada, e eu sempre penso nesse movimento da estrutura como estrutura estruturante. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre essa ideia que você move dessa estrutura, tá? Assim, porque isso vai para aí uma coisa que tem a ver com a fala de vocês dois, e que eu fico sempre pensando nesse movimento por causa do demônio de Leonetti, o Lukács, né? Que o velho bom Lukács dizia que eu recuperei aqui uma anotação antiga minha de uma outra coisa do Lukács, que ele defende a vida profunda das coisas, né? Essa é a ideia dele, uma arte das coisas, uma verdade das coisas, enfim. E para ele descrever sem observar seria inumano. Isso porque vocês dois falaram do Pasolini insistindo numa ideia de descrição. E o Lyotard, desdobrando Lukács, pergunta se pode pensar sem o corpo. Que Gonçalves Dias já tinha feito, né? Se morre de amor, ele tinha perguntado, né? Se morre de amor, aquele poema lindo, enfim. Porque, para o Lukács, a descrição é um sintoma do método. O método descritivo é um sintoma do realismo. Eu sempre penso nisso quando a gente usa a ideia de descrição para alguém que está se movimentando contra, né, essa estrutura estruturada e se movimentando como estrutura estruturante. E porque diz o Lukács que no método descritivo desaparece as linhas vivas e a teoria da vida profunda das coisas. Eu só queria que vocês elaborassem um pouco o que vocês chamam de descrição, a partir um pouco desse problema do Lukács, e nessa ideia de estrutura estruturada, estrutura estruturante, que aí teria como exemplo o poema e o filme, no caso, né, da fala do Alex. Porque me lembrei de um cara que o Benjamin cita, que é o René Maublanc, que era um burguês, né, um escritor burguês, e que ele dizia, muito encantado com Trotsky, quando Trotsky estava em Paris, que a única coisa que a burguesia podia fazer era uma resistência menor à revolução proletária, quer dizer, tornar-se aliado, para não atrapalhar, tornar-se um aliado, né, da revolução proletária. E aí eu fico pensando um pouco nisso, porque senão a descrição aparece como eficácia de um sistema de produção, né? Se ela é sintoma, ela é também uma eficácia. Aí eu só queria que a gente pudesse juntos, assim, desdobrar um pouco essa ideia em direção ao Pasolini, né? Tá? Muito obrigado, foi incrível. Bem, obrigado, Manuel, pela pergunta. Bem, eu confesso, né, você falou do Antônio Cândido, eu vou citar o Jean-Claude. Eu confesso que eu vi esse filme muitas vezes na minha vida, eu adoro esse filme, né? Mas, de certa forma, não entendendo porquê, mas sempre estranhando essa cena, né? Acho que algumas vezes a gente falou sobre isso, né, Betânia? Assim, acho que o City fala que é a mais bela homenagem feita ao Pasolini. E não diz mais nada, ele só diz isso. Eu tenho um monte de livros sobre o Nenê Moretti, e achava curioso, eu até trouxe aqui o pequenininho, o da Roberta Villa, né? Aqueles livrinhos assim, bem escolares, tal. Ela fala do filme e, curiosamente, ela nem fala dessa sequência, né? E quando eu li as coisas sobre esse filme, eu falava assim, uma homenagem ao Pasolini, né? E assim, bem, eu achava curioso, assim, não é possível que o Nenê Moretti colocou uma cena solta ou um penduricalho aqui. E eu tinha pensado outra coisa para falar aqui, e emocionado também com a Betânia, né? E um pouco eu falei assim, bem, eu não queria, eu estava animado um pouco antes, mas eu sabia que as notícias podiam não ser boas, né? E que a gente
ia ter que começar um trabalho de luto. Aí eu falei assim, bem, eu vou tentar, depois das eleições, um pouco pensar esse filme, porque talvez aí tem uma estrutura de uma elegia, de fato. Né? E foi, e assim, como eu falei, eu nunca tinha entendido esse filme. Eu achava a cena belíssima, achava a maior homenagem ao Pasolini, né, de todas, mas não entendia o lugar disso aí. Aí eu comecei a rever o filme aí depois das eleições, eu falei assim, bem, e lembrei do Cinzas de Gramsci, né? Eu falei assim, é curioso porque a estrutura é igual, né? É igual, você tem esse passeio descritivo lá no Cinzas, né? Desse mundo ao redor do cemitério até a entrada no cemitério, foi assim, exatamente o que o Nanni Moretti faz. Então, assim, não é só uma passagem que é uma homenagem, mas a estrutura inteira do filme é uma citação ao Pasolini. Ou seja, é um filme, né, é a mais bela homenagem ao Pasolini, porque a estrutura do filme é a estrutura dos Cinzas. Né? E eu sabia que a Betânia ia falar por causa, né, né, da mutação antropológica. E uma coisa que é perceptível ali, que é exatamente essa primeira parte em que ele busca os mesmos lugares e não encontra, né, o desassossego ali também, né, do Pasolini nos Cinzas de Gramsci. E depois ou aquilo que a gente vê, né, ele busca uma coisa e encontra outra. Ele busca aquilo que o Pasolini mostrou e encontra aquilo que o Pasolini diz que, né, que a Itália está se transformando. Eu acho que tem mais intuições ali, né? Eu acho que a Betânia falou agora da televisão, eu acho que a passagem ali do Gerardo, né, da televisão era uma coisa que eu teria que desenvolver, eu acho. Tem uma virada, né, a mutação antropológica, né? Eu acho que tá tudo ali, E é isso, não sei. Esses dias eu tava conversando lá com um orientando meu de pós-doc, né, que é italiano, assim, tipo, eu quase chorei com a Betânia agora, porque eu acho que é um luto, né, que o Nanni Moretti tá vivendo ali. Eu falei assim, pô, esse filme cai como uma pedra, né? né? Nesse momento, porque é a política depois que tudo acabou, né? Bom, Manuel, eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que eu entendi. A palavra descrição, você já deve ter notado que ela é muito presente no Pasolini. Descrição de descrições é o título do livro. Né? As descrições, ele usa muito a descrição em textos, quer dizer, em textos teóricos, ensaios, artigos, aparecem descrições no sentido daquele que o Lukács acha que é a paralisia absoluta da história. Né? Mas eu acho que no caso do Pasolini é uma descrição com uma força enorme. E é uma descrição que se pretende... Lembra um pouco a discussão de ontem sobre, ou as conversas de ontem, sobre a dialética. Né? Que é uma descrição que procura descobrir alguma coisa, ela não resolve e lança, e vai com o movimento como um vetor para frente. Então, no caso, eu acho que como faz parte do vocabulário dele mesmo, e ele conhecia muito bem essa discussão que essa passagem que você está colocando, porque também isso está ligado às questões que ele tinha em relação ao romance, por exemplo. Né? Quer dizer, eu acho que ele tentou, de todos os modos, fugir de uma descrição como estruturada. É só porque, para compor, né? Não, exatamente por isso, por causa de uma presença muito, muito constante do termo e do desdobramento do termo, que vai do título, né, aos usos, né, que são, e das tentativas de operar com isso ou de fugir dessa operação. Né? Inclusive no poema,
As Cinzas de Gramsci, né, Alex? Quer dizer, como é que isso aparece? Tanto que eu fico imaginando, eu até lembrava daquele Goulart do Luta Corporal, enquanto você falava do verso do jogar o corpo na luta, né? Aquele Goulart, lá, amigo de Sousandra, assim, aquele lá. Mas porque tem uma ideia do Michel Deguy, que eu gosto muito em torno da saída dessa descrição estruturada ou forma formada para aquilo que no cálculo estrutural o Joaquim Cardoso vai pensar como forma formante, que seria a força ou o esforço, né? A forma formante seria a força ou o esforço, que seria exatamente a modulação das imagens, o que a gente conversou ontem em torno da ideia de imaginação. Pois é, porque eu acho que a descrição do Pasolini e essa fala do Alex me remeteu o tempo inteiro a isso, quer dizer, que é o que o Nanni Moretti se apropria, seria uma ideia de a descrição como força de imaginação, né? E aí seria aquela outra ideia do Benjamin de que a modulação das imagens como imaginação, numa estrutura estruturante, seria exatamente a luta das imagens, né? Uma luta das imagens, ou uma luta com as imagens, né? Por isso a ideia da confissão crítica que você toca, que também me parece ter a ver com isso. Mishima, Pasolini, né? O Mishima no Sol e Aço é isso, confissão crítica, né? Então isso eu acho incrível. Nesse momento, Mishima e Pasolini me parecem, se roçam assim, sabe? A gente teria que pensar a confissão crítica entre Mishima e Pasolini, né? Que eu acho que é bem bacana, assim. Espada e luz, né? Sol e Aço. Muito legal, muito obrigado. Bem, obrigadíssimo. Os bárbaros choram, tá? Essa coisa de ser indigno de chorar é do homem moderno, como dizia ontem. Alex, vocês dois me fizeram pensar em coisas... Eu nunca tinha parado também para ter um pouco mais de atenção a esse filme do Nanni Moretti, que eu também amo, inclusive já dei muita aula com ele. Aula de língua mesmo, porque o Nanni Moretti tem uma pronúncia do italiano muito limpa, então eu sempre dei muita aula com esse filme. E tu me fez pensar numa coisa, poxa, essa composição do Keith Jarrett, que não é uma composição, a não ser em ato. Porque tu deve lembrar que... Por que ele escolhe essa composição, talvez? Esse concerto na Ópera de Colônia foi feito em 75, né? E tu deve lembrar que o Keith Jarrett, antes dessa turnê mundial, ele estava tocando com Miles Davis. E ele tocava apenas o piano elétrico. E ele estava um pouco insatisfeito com isso. Então, essa turnê faz com que ele retome o piano acústico. Né? Exato. Mas ali ele improvisa com outro piano que, né, lhe é dado ali. E é interessante porque esse show é uma improvisação total, do começo ao fim. Então não é uma obra, né? É algo que ele é dividido em 3 partes, né? Inclusive a primeira parte ele fica 12 minutos, 13 minutos improvisando apenas com 2 acordes. Né? Então aquilo é uma improvisação. Aquilo é uma improvisação imensa, né? E nessas 3 partes, o Keith Jarrett, ao mesmo tempo, faz referências à música clássica, à música gospel, a blues, ao jazz. E tu também, eu acho que é interessante pensar 75, né, o concerto. Só que ele ocorre antes do assassinato do Pasolini, porque esse concerto é de janeiro de 75. Né? Mas também, eu acho que uma outra leitura que se pode fazer também do porquê do Nanni Moretti ter escolhido essa passagem do Keith Jarrett o primeiro espetáculo digamos, de força, que foi o segundo espetáculo da Ópera de Colônia e que teve uma repercussão mundial, foi uma ópera da Callas. Né?
Então, de uma certa maneira, o Nanni Moretti estava fazendo ali uma homenagem ao Pasolini e a Callas ao mesmo tempo, que se apresentou na Ópera de Colônia por muitas vezes, né? E eu acho que tem muito a ver com essa coisa da improvisação, né? Desse sujeito que passou a vida inteira se retratando, né? No sentido de nunca finaliza um projeto, sempre o abandona, né? Como aquela historinha do Cezanne, que o Manuel estava lembrando ontem, do Giacometti. Ou seja, eu não termino uma obra, eu a abandono para retomá-la em um outro momento, né? Então, eu acho que tem muito, é muito perspicaz, né? Muito sensível da parte do Moretti ter escolhido essa composição, essa improvisação, né? Para essa passagem do filme, né? O filme, de certa forma, faz isso, né? Ele vai nas casas, quer fazer esse musical, não faz, né? É também feito, é quase todo improvisado, né? Um tom de improvisação do diário, né? Do bem impressionista, né? E eu acho que, nesse sentido, a descrição, né, que o livro de resenhas, né, do Pasolini se chama Descrição de Descrições, e que ele retoma, aquilo ali é uma espécie de material imenso, né, com o qual ele trabalha por toda a vida, né, porque são autores que ele retrata o tempo inteiro em diversos momentos, né, como essa espécie também de... é sempre um inacabado, né? Aquilo nunca é uma resenha concluída, porque ela sempre está sendo retomada e reativada de uma outra forma, num outro projeto, em um outro momento, contemporaneamente, enfim. Então, acho... Poxa, obrigado, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade disso ser uma retratação das cinzas de Gramsci, né? Ou seja, o rastro também está nessa inscrição diante do túmulo e que pode vir também do túmulo, né? Ou seja, o retrato, a autorretratação dele diante do túmulo de Gramsci, né? Poxa, obrigado. Eu quero fazer um comentário. Primeiro, sacada genial assim, do Alex, né? Como assim, né, cara? Você viu cinzas de Gramsci? E tem tudo a ver, assim, absolutamente, assim, né? Muito, muito boa, assim, fiquei impressionado mesmo. Assim, muito, muito interessante. E assim, daí depois eu estava pensando umas coisas que a Betânia falou, né? E aí depois queria que você comentasse, nas devagadas aqui. Porque você lê uns trechos do Pasolini, quando ele fala da TV e tal, e toda a questão da TV centraliza em si um modo de produção, de cooptação, digamos assim, das mentes, né? Que ele vai falar isso em outros textos, né? E você começa seu texto com uma citação do diretor do Datafolha, né? Então, não há como deixar de fazer um paralelo, que você ainda brincou, né? Temos que fazer uma atualização, e eu estava fazendo uma atualização aqui enquanto você falava, né? E aí, tentando pensar algumas questões a partir da ideia da TV dos anos 70, que o Pasolini pensa como a grande canal de destruição, vamos dizer assim, da possibilidade de um mundo, de uma sublevação operária, se a gente pensar pelo Pasolini comunista, que esperava, de alguma maneira, uma espécie de revolução, vamos pensar assim, né? Torcendo ao máximo essa ideia. E o que acontece de 2010, de 2013 para cá, né? Que digamos assim, que são as novas mídias, as novas redes de comunicação. E eu estava pensando no WhatsApp, claro, né? No nosso contexto. E aí estava pensando numa diferença absurda que tem entre ambas. Se a gente tem um regime de broadcasting na televisão, a televisão faz um broadcasting, centraliza e distribui. Hoje a gente está numa dimensão do multicasting, né? Que é muito maluco, né? Porque, na verdade, e aí eu acho que daí tem a ver com o que a gente estava discutindo ontem, e você vai falar aqui, bom, na realidade naquele momento as máscaras caem, né? O Pasolini vai dizer, você fala, as máscaras caem, e a gente vê que é toda a sacralidade que é concedida mais à mercadoria, né? Nesse sentido. E aí eu estava pensando, né? Como que a gente traz isso para o nosso tempo?
né? E pensando que a lógica do operário dos anos 70 se transmuta na lógica do operador, digamos. O operador do dispositivo, o broadcasting produzia, que ainda tinha um operário que estava se morrendo, hoje morreu. Não tem mais ele não opera mais nada, ele não opera no sentido do trabalho do operário, mas ele simplesmente opera o dispositivo. Né? O Uber, a uberização, né, que se chama, né? O cara do Uber opera um dispositivo. E, de fato, por outro lado, é uma espécie de volta de uma máscara. E isso que eu queria que a gente pensasse um pouco, uma volta de uma máscara. Porque a desnudação, digamos assim, a queda da máscara dos anos 70, bom, é isso. É um pouco como o Badiou fala, né? Uma máscara, sempre que se tira, se revela uma outra máscara. Né? O desvelamento do real sempre é o desvelamento de uma máscara que revela uma outra máscara. Talvez seja um pouco isso, né? Seja essa máscara um pouco perversa, digamos que chegamos num niilismo tal que esse nada tem que ser alguma coisa. Digamos assim. Né? Então, e esse nada que é alguma coisa é que, bom, o que volta no nosso tempo é uma digamos, sendo muito generalista, né? Mas uma espécie de neofascização ligada a valores que naquele contexto eram desconsiderados pelos neofascistas, em certa maneira. Né? Lembra que o Pasolini fala, a religião já não significa mais, a igreja já não significa mais, o poder nem mesmo o poder não significa mais, né? O Pasolini fala. Ou seja, assim, nem como falsos valores, ele diz. Né? E no nosso caso é um pouco diverso isso. E daí eu fiquei pensando, durante a tua fala, você termina com as fotos. E aí, diante dessas diferenças, né, digamos assim, né, que o Pasolini termina olhando, e a foto dele nu, e me fez pensar a ideia que já estava, por exemplo, o desnudamento e o deserto, que você fala, né? Já me faz pensar no fim do Teorema. Quando o industrial começa a se desnudar, saindo da estação central de Milão, indo para o deserto, né? E a vox clamantis in deserto, né? Que é a voz do Batista. E aí eu fiquei com a minha ideia, né? Bom, tendo em vista essa dimensão dos anos 70, essa dimensão dos anos 2010, vamos dizer assim, que eu estou tentando esboçar aqui porcamente aqui, né? E esse desnudamento do Pasolini nas fotos, em Sabaldi, a terra feita pelos fascistas, né, num deserto, etc. E ele termina olhando e você fala assim, bom, e o Bazok fala, né? Você cita o Bazok. É um testemunha de um mundo que se acabou, que desapareceu. Eu te pergunto, não seria muito mais um profeta do mundo por vir? Não, eu entendi perfeitamente a referência. Entendi perfeitamente a referência. Eu acho que eu concordo que é o porvir, mas no meu texto é um momento de luto. O que não quer dizer que não haja, porque o que eu tentei dizer nesse texto é primeiro a potência da descrição. Essa potência da descrição, ela não morre, ela não acaba. E, quer dizer, tem essa circularidade infinita, essa produção infinita, etc, etc. Mas tem um sentimento e uma vivência que é aquela da autoconfissão e tem um momento de luto. E eu falei desse momento de luto. Estou falando desse momento de luto. Mas eu concordo plenamente. Quer dizer, eu acho que não são coisas que estão... quer dizer, você se fixar, que foi aquilo que ontem a gente conversou, inclusive, né? Quer dizer, houve uma, quer dizer, a padronização, mutação antropológica, acho que a gente vai ter que parar de usar, porque já virou um clichê, eu acho, a gente não dá mais para usar. Mas quer dizer, essa padronização que acabaria com as diferenças, né? E que ontem eu cheguei a comentar, quer dizer, sobre quer dizer, esse Pasolini quer dizer, como se fosse de uma ingenuidade onde ele via as classes populares, ele chega à decepção. Isso é um caminho de pensamento, é um caminho crítico. Isso não quer dizer que não haja em Pasolini, pela mesma razão da força, né, que ele tem nesse pensar e nesse fazer, né, uma ideia de continuidade, claro.
Eu acho que essa é uma das grandes questões, principalmente quando você fala de Pasolini para aluno, começo de curso, porque daí acha que é conservador. Você falou em dialeto. Então ele é conservador, né? Então eu acho que aqui um dos movimentos é mostrar os movimentos ao pensar. E um dos ganhos em você se aproximar do Pasolini por muito tempo, isso foi chamado as contradições do Pasolini. Não é contradição coisa nenhuma. Não há contradição aqui, né? É um movimento que é contínuo. Né? É um movimento de força, não é um movimento que vai e para, e nega e acaba. Não é por isso que essa coisa da dialética do Pasolini é muito interessante também. Né? Que isso apareceu várias vezes. Não é o que foi, o que sobrou, né? No Pasolini, o interessante do dialeto. E quando ele diz que não tem dialeto, é uma descrição de uma situação, o que não quer dizer que seja saudosismo. Quer dizer, eu acho que isso é um grande, é um panorama muito interessante, né? Porque tem, digamos assim, um momento de constatação, né? Tirar a roupa diante da câmera e olhar, né, para fora, numa casa que construiu, são as ruínas e que ficam então um pouco como um refúgio, mas é um lugar de recomeço também. Nu, está renascendo ali, né? Também tem um renascimento ali. Eu acho que tem a coisa dele nu debaixo da cama, que é igual o sujeito nu que morre com o braço levantado no salão. A frase do Michel Bequet, que eu acabei não dizendo, a ideia é reispor o que resta. Que parece que é isso. Que é isso, exatamente. O que resta, né? Que teria. Agora eu esqueci. Mas é isso, né? Que tem a ver com essa É a frase. Tinha outra coisa, mas eu esqueci completamente. Fiquei pensando aqui no que eu tinha esquecido. Eu cheguei atrasado ontem, mas. Betânia, deixa eu fazer uma pergunta. Essas fotos, particularmente as fotos de Sabáldia, elas me intrigam muito. Né? Eu tive lá num congresso sobre Pasolini há 2 anos atrás. É uma cidade construída pelo Mussolini, uma cidade de arquitetura toda fascista, reta, né? Como o Eur, em Roma também. Mas é mais ainda. É mais ainda. É uma cidade feia, né? É uma praia nada atrativa, né? E o Pasolini, ele não apenas fez essas fotos lá, mas ele alugou uma casa, ele gostava de ir para lá, né? Ele e o Moravia, né? Tem fotos dos dois tomando café ali e tal. Então, eu fico me perguntando, ele adorava ser fotografado, né? Não é à toa, né? A quantidade de fotos que tem do Pasolini, assim como também adorava se retratar, né? Se autodesenhar, né? Ele tem muitos desenhos que ele faz de si próprio, né? Do seu perfil e tal. O que é que tu acha dessa decisão dele de, né, ele que fez o convite ao Dino para ser fotografado e ser fotografado nessa cidade, né? Porque isso me intriga, porque naquele congresso, né, seja uma cidade fascista que obviamente teria expulso o Pasolini de lá, caso lá ele vivesse. Naquele momento do congresso, o prefeito de Sabáldia fez uma placa em homenagem a ele, que foi colocada ali na vegetação diante da praia, né? E teve lá toda a comemoração. Ou seja, é engraçado que ao mesmo tempo o lugar da fundação que o expulsaria e o expulsou, né, torna ele monumento, né? Então, o que é que tu pensa ao ver essas fotos, particularmente essas fotos de Sabáldia? Né? Porque elas me perturbam de uma certa maneira, né? No sentido do desejo de ser fotografado nesse lugar. Em algum texto dele, que eu não vou lembrar agora qual é, ele comenta que, veja só, Sabáldia, que é aquela cidade que nós detestamos, né? E achamos horrível quando ela foi construída, hoje ela se tornou cena natural. Então eu acho que aí é quase uma, digamos assim,
se a gente for pensar na descrição do novo poder, do neofascismo, é quase como se fosse um cenário. Sabe, assim, um cenário de uma cidade que acaba sendo... A descrição que você faz é de uma naturalização dele na cidade absurda. Então, eu acho que aí tem esse movimento que, ao mesmo tempo, não é irônico, né, em relação àquilo, em relação à cidade, mas é um cenário muito funcional a ele nesse momento onde ele faz todas as descrições e está falando de quanto o neofascismo é capaz de apagar suas próprias marcas. E ali é mais uma cidade balneária. Faz congresso sobre Pasolini, põe placa para o Pasolini, e está tudo bem. Eu acho que é disso que ele está falando. E hoje uma cidade extremamente escravocrata, né? Porque é uma região de uma rica produção agrícola e todas as pessoas que estão trabalhando na agricultura ali são todos migrantes. São todos migrantes. Eu vou tentar, não tenho certeza aqui, as coisas vão se movendo aqui na minha cabeça, enfim. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu tenho mais curiosidade sobre essa mudança entre a impressão da palavra luta para a palavra corpo, se essa... Eu vou chutando coisas, eu posso errar várias vezes. Se essa talvez não fosse um certo movimento da própria experiência cultural da época ali com e aí o germe também vai surgir depois no teatro, com essa retomada do corpo, a presentificação do corpo e esses pensamentos sobre o corpo existindo como matéria. E daí eu fiquei pensando sobre isso, e interessantemente nas fotos também sobre isso, e me parece um pouco que nessa última foto, apesar de, na produção dele, o pouco que eu conheço, infelizmente, o corpo tem muita força, de fato, só que essa última foto me parece um movimento dele de uma certa dissolução do corpo. Né? O corpo ele não tem essa presença tão forte, não é o impacto do corpo, né? Não é um corpo presente. Me parece que é um... Né? Eu não sei, é mais como isso, né? O corpo faz parte da paisagem, ele não está presentificado. Né? Então, eu não sei se... Mas é isso. Vou pensar junto. Vou pensar junto. O corpo, num certo sentido... você tem razão, porque o corpo está sendo fotografado através do vidro. Né? Então, tem uma coisa entre o corpo e o fotógrafo. Né? Eu fiquei pensando também que as fotos são ruins, se também não ficou menos presente o corpo, porque fica uma coisa meio... Às vezes parece um fantasma, né, pelas fotos, mas é pelos efeitos da projeção. Assim, quando eu falo da diferença entre... eu me referia a modos de olhar, ler o Pasolini nas últimas boas décadas, né, dos anos 80 para cá. E que a presença do corpo... Quer dizer, o Pasolini sempre fala muito, né, do corpo. A gente estava lembrando aqui que um dos primeiros nus... Primeiro, né? No cinema comercial italiano é feito por ele. Né? Então está sempre muito presente isso. Ou que eu pago com o meu próprio corpo, é uma frase que se reencontra. Ele, por exemplo, quando ele se contrapõe às análises sociológicas da época, ele diz a diferença é que os sociólogos têm uma ideia do jovem, do operário, e eu não. Eu, para mim, me incomoda, faz parte corporalmente. Também aqui numa referência direta à homossexualidade. Né? Então, o corpo, nele, está muito presente, numa cultura onde isso não é tão presente. Né? Não é tão... é tão escondido quanto em outras tantas culturas. Quanto ao aquele verso, jogar o corpo na luta, o que eu tentei dizer ali, rapidamente, é que, digamos, tem
Aqueles que leem, que estudam, que criticam Pasolini, chegam depois dele à importância do corpo físico para ele, né? Porque foi um modo também que eu consegui... porque sempre esse grupo de fotografias, há muito tempo eu conheço e sempre me instigaram muito, né? O porquê, né? Porque esse gesto de se fotografar nu. Mas é isso, eu acho que mais que isso eu não sei o que dizer, não sei se eu respondi. Oi? Só duas passagens que eu acho muito interessantes sobre o corpo. Eu ia falar antes, pena que eu cheguei atrasado ontem, queria muito ter ouvido quem falou sobre a pobreza e a questão franciscana, que é uma questão que me interessa há muito tempo, né? Mas tem ali naquela parábola franciscana, né? Que eles passam um ano tentando pregar, né? Converter lá os pássaros. Esse é o filme. O filme, o Gaviões Passarinhos. E daí ele não consegue. E a tentativa de comunicação é sempre pelo discurso, né? É pela fala. Até o momento em que o Nineto da árvore... Isso é outra boa sacada. Que o Nineto... que é o Nineto da árvore se cansa, né? E diz, eu não quero mais, a gente não consegue nem falar com as pessoas, né? Imagina com um passarinho. E começa a jogar amarelinha. E daí o Totó olha para ele e fala assim, entendi. Os passarinhos se comunicam saltitando. Então a comunicação passa pelo corpo e não, né, pelo discurso. Né? Só para lembrar. Eu vou fazer um parêntese, porque além de tudo, nesse momento, é a linguística, a semiótica, a linguística em plena atividade, função e importância. Ele, próprio Pasolini, discutindo de semiótica, sempre os conceitos que ele usa são sempre deslocados, é muito divertido, porque ele pega os conceitos e faz o que bem entende com o conceito. Ficam sempre algumas coisas meio capengas. Mas, na verdade, com esse filme, aquilo que era de uma ordem estruturante, né? Ele lembra, quer dizer, a linguística jamais naquele momento estaria pensando em algo parecido à comunicação com o corpo. Né? Mas essa é uma sacada dele que eu só desdobrei dele. E, assim, a gente poderia ir longe, né, com essa questão franciscana, né, e o Pasolini conhecia bastante bem, né, a tradição dos escritos sobre São Francisco, e tem uma passagem no Tomás de Celano, quando vai falar dos conflitos de Francisco, né, com as opções dele, ele fala do conflito interior, ele fala o nu com o nu luta. Ele com ele mesmo. Então, mas aí muita coisa, porque eu acho que essa, né, a leitura franciscana do Pasolini dá pano para manga, né? Eu prometo. Alex, eu achei muito interessante esse vídeo que você trouxe do Moretti e, para mim, eu não consigo fazer um distanciamento entre a paisagem, essa paisagem ordinária, que é uma paisagem que pode pertencer a vários lugares por ser uma coisa muito comum, né? Só que, ao mesmo tempo, é muito sutil e eu acho que essa discussão do caminho, ela vem muito como um reforço da memória do espaço, da memória do tempo e a memória do próprio corpo, né, no caso. E quando a gente pega essa narrativa que você compara a das cinzas de Gramsci, eu acho interessante como, mesmo sendo um lugar ordinário, uma paisagem como outra qualquer, um lugar devastado, algo que foi descrito pelo Pasolini antes de sua morte, quando foi filmado, né, você tem essa constatação de que ele realmente estava certo. Eu acho interessante como, apesar de tudo isso, é muito forte, né? É ordinário ao mesmo tempo que é forte. E é como se você, através das ruínas, pegasse fragmentos da memória do espaço, né? E daí eu acho que fica muito difícil também não pensar em Milton Santos e nessa questão da memória do espaço, né? Da memória da Terra. Do que resta ali, do que é esse fragmento. É um fragmento, né? É uma ruína, são pedaços que a gente vai juntando e a gente consegue fazer paralelos atemporais, assim. Eu vejo muito como também uma quebra nessa noção de espaço e tempo que a gente tem desde a filosofia moderna, assim, com Kant, né? Então você tem
uma história que ela se repete, que ela está ali de novo, e vem o que resta, e vem a ruína, e vem o fragmento, né? E vem o peso, a força. E eu queria saber se você também... Quando eu digo ordinário, banal, não estou dizendo que não é importante, né? Na verdade, é a prova, quando o Pasolini faz né, a Lunga Estrada de Sábia, né? É a prova de que aquele mundo se transformou, né? É ordinário no sentido que não é, né, não é a grande tradição da paisagem italiana, né? Esse caminho poderia ser, a gente poderia fazer várias citações, né? A Costa Amalfitana, poderia fazer uma série de citações, mas não é essa mais, porque essa Itália não existe mais. Então ela não é ordinária no sentido que ela não é desimportante, não, ela é a prova material daquilo que ele está falando, né? Daquilo que o Moretti constata, que o Pasolini constatou. Mas eu também não entendi essa ordinariedade como algo pejorativo, né? Mas algo que permite um paralelo, né? Permite essa comparação entre o Pasolini, Gramsci, talvez um lugar aqui perto, ou qualquer outra ruína que a gente encontre, né? E a gente consegue fazer essas conexões entre a memória do tempo, né? A memória do espaço, a memória presente enquanto ruína, né? Enquanto fragmento, uma história que ela se interpõe. Eu achei bem interessante. Em relação às fotografias, eu estudo arte, né? Eu sou estudante de artes visuais, então para mim essas imagens são muito fortes. E em relação às fotografias, eu achei interessante porque existe uma interação, né? Do homem com o espaço e do homem com o fotógrafo. Então, eu não sei, eu percebo muito uma luta, uma resistência performática, né? Uma fotografia que ela é performática e que ela tem muita força e que por mais que ela seja... E ela traz ruído, né? Ela traz ruído como se fosse também, por que não ruína, né? Por que não fragmento? Então eu acho que toda essa composição visual, de você não conseguir muito perceber o que é vegetação, o que é vidro, o que está dentro, o que está fora, ele traz esse caráter do fragmento, da memória do fragmento. Achei bem interessante. Eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que tem e esse conjunto, esse conjunto de fotografias que, na verdade, eu tenho só uma parte dessas. Tem 2 livros que foram publicados com essas fotografias. O Alex tem os 2 livros. É muito interessante nesse sentido, porque para essa coisa, a familiaridade do Pasolini com a imagem, a familiaridade do Pasolini com a poesia, é tudo uma coisa só. Somos nós que fazemos essas delimitações, né? Então, pinta, desenha. Quando eu comentei que ele também estaria interessado em música, porque eu não tinha pensado, quer dizer, talvez eu tivesse lido, mas não tinha pensado para além de todas aquelas questõezinhas da literatura, da teoria literária, de gênero, isso não tem nenhuma importância no caso do Pasolini, né? Acho que é isso. Aí, bom, então é o seguinte, às 7 horas a gente volta para a mesa de encerramento, que vai ser comigo e com o Jonathan. Espero todos vocês aqui. Vamos tomar um café, ficar acordadinhos, passar um frio de fora, gelar os olhos. Tá certo? Obrigado, gente, por ter vindo. Obrigado a todos. Até mais.